É no feminino, novamente convosco, mas desta vez vocês já repararam, em jeitos de balanço final, que iremos fazer certamente pequeno balanço sobre o hóquei feminino ao longo desta época. Eu até me sentei, porque o balanço é balanço, e portanto há que não balançar de pé, portanto vou-me sentar para equilibrar aquilo que vou referir. E assim, relativamente ao feminino, nós esta época tivemos uma época brilhante, já sabemos que foi uma época alcançada em total e em pleno pelo Benfica, pois o Benfica, quer na Taça de Portugal, quer no campeonato, definiu-se, e portanto é bicampeão nacional, e parabéns daqui, o Hóquei Patins está de parabéns, o Hóquei Patins feminino, os seus clubes, e toda a envolvente, ao longo desta época, depois conseguiu realizar mais um campeonato, através das suas fases, primeira fase e a fase final, claro, naturalmente, os clubes e associações envolvidas, e também, naturalmente, há uma progressão e uma sistematização de dados em termos daquilo que foi implementado, quer pelos clubes, quer pelas associações, em que, apesar deste difícil período que nós estamos a atravessar, económico-político, mesmo até mais económico, os clubes conseguiram, dentro da conjuntura possível, equilibrar e fazer o possível, e o possível foi relativamente excelente, pois temos novos produtos a aparecer, estou a falar nas atletas novas que estão a aparecer, num contingente possível para que se possa formar um grupo e que desse grupo se possa realmente selecionar e filtrar todo o tipo de essência que seja possível para formar uma brilhante seleção e nos representarmos atualmente, quer nos campeonatos europeus, quer mundiais. Mas em jeitos de balanço, vamos só, tanto referir aqui, pequenas ideias do que se passou ao longo do ano, passando para a primeira fase deste Campeonato Nacional do Hóquei Patins Feminino, uma primeira fase Zona Norte e Zona Sul, depois a fase final, e vamos também falar sobre a Taça de Portugal, e portanto o que assim ocorreu. Assim, na primeira fase, na Zona Norte, foi bastante disputada, temos de realçar, portanto foi apurada a Sanjonense, a Académica de Coimbra, o Carvalhos e o Mialhada. Poderemos dizer que foi bastante disputada, mas ficou se calhar um pouco aquém das perspectivas, por exemplo um Paço de Rei, que ficou a 2 pontos de ser apurado, em que é apurado Mialhada com 17 pontos para a fase final e o Paço de Rei ficou por caminho, independentemente de ter feito um campeonato que poderia ter sido, talvez dentro das perspectivas que eles criaram e objetivaram, melhor, mas nós consideramos que foi bem disputado e, portanto, não foi possível, mas se calhar na próxima época o Paço de Rei terá uma palavra a dizer sobre esse aspecto. E, portanto, tivemos uma Sanjonense e uma Académica de Coimbra bastante competitivos, um Carvalhos que inicialmente andou um pouco perdido, mas depois que colmatou e sedimentou essa postura, sendo apurado naturalmente para a fase seguinte, e portanto estas 4 equipas passaram à fase final, a juntarem-se também às 4 equipas da Zona Sul, uma Zona Sul que apurou o Benfica, o Sturta Massamá, o Alverque e o Turquel. Aqui sim poderemos dizer que estas 4 equipas apuraram-se mesmo, pois o Portimão e o Tujal tiveram alguma dificuldade, estão em reestruturação e naturalmente as equipas que apresentaram foram equipas que não deram talvez a competitividade necessária. Um Portimão que está excelente, pois um Portimão que tem vindo a crescer e que fez furor já nesta fase de final de época ao participar num torneio que nós já vamos assinalar mais à frente. Naturalmente que nesta primeira fase, quer a nível da Zona Norte, quer a nível da Zona Sul, tivemos, digamos, na Zona Norte um Arazia de um Vila Boa do Bispo que também está em reestruturação e que não pôde apresentar a competitividade que já nos apresentou noutras épocas, mas estamos simplesmente em querer que quer o Arazia, quer o Vila Boa do Bispo, quer o Portimão, quer o Tujal, equipas não apuradas para a fase final, se estarão naturalmente a reestruturar e a comungar da experiência desta época para poderem apresentar melhores frutos e, portanto, melhores produtos em termos de o que é que queremos referir. Maior competitividade e, portanto, maior acerto. E tem sempre uma palavra a dizer, depois as épocas às vezes servem para se haver novas formações e novos talentos a desenvolver-se. Estamos em crer que sim e contamos que esses clubes apresentem essa competitividade já no início da próxima época. Depois, numa fase final, em que bastante bem disputada, em que até aos 2 últimos jogos praticamente tivemos para saber quem é que seria o campeão, independentemente com toda a justiça o Benfica se seria o campeão. Tivemos um Sturta e Massamá que se tornou mais competitivo, depois a Rita veio de Espanha para engrossar esta equipa e naturalmente deu-lhe um ar mais competitivo e daí tanto ser mais difícil, neste caso, a obtenção do título por parte do Benfica, pois ao disputar jogos com o Sturta e Massamá, praticamente vimos que eram bem competitivos, eram empates ou diferença de um golo, pouco mais. Tivemos uma Académica de Coimbra que fez bons resultados e pensamos que poderá voltar a continuar a fazê-los. E tivemos, isso sim, poderemos dizer, eventualmente, uma Sanjonense
que se quedou pelo 5º lugar este ano e que estaríamos à espera de uma luta maior. Mas aquilo que em conversas tivemos com os seus dirigentes, neste caso mais o treinador também, a equipa nunca pôde estar completa a fazer os treinos, pois as atletas que integram estas equipas são atletas que por vezes estão em estudos e portanto são universitárias, estão a estar em cidades diferentes, por vezes vêm fazer o último treino da semana para jogar ao sábado, etc. Quer dizer, há uma série de fatores que contribuíram para que a competitividade eventualmente não tivesse sido tão assertiva como nós pensaríamos que poderia ser. Um Carvalhos que foi indo e fez um 4º lugar, pensámos que pode ser ainda mais competitivo e, portanto, um Turquel também que está em reestruturação depois de ter a saída das atletas que foram para o Benfica e outros clubes, mas continua, esta escola está de parabéns, pois é um ninho do hóquei patins, do Turquel, e nós estamos a falar no feminino e também no masculino, e certamente é um clube que terá sempre perspectivas diferentes e, portanto, para o ano contamos que terá um experiencial e uma mostra diferente a dar a este campeonato, tanto numa primeira fase como na fase final. Um Alberque e um Mielhada que fizeram o possível e dentro do possível lutaram com tudo aquilo que puderam e estamos também a querer que a experiência foi vasta e enriquecedora e por ano teremos certamente equipas mais competitivas. Portanto, tivemos um Benfica glorioso que ganhou o campeonato, bicampeonato, repetiu tanto a vitória do campeonato anterior, neste caso defendeu o título e manteve-o. Depois, o Setor de Massamaca continuará a ser certamente competitiva, mais competitiva, uma Académica de sempre competitiva e, naturalmente, com as dificuldades também que possa ter, fez um bom campeonato. Um Carvalhos a crescer, uma São Joanense que nós estamos em crer que vai manter o seu estilo irreverente e também um Turquel e um Alberque e um Mielhada, que certamente irão dar uma resposta na próxima época, assim que o queremos. Parabéns a estes grupos, a estes clubes, a estas equipas dirigentes e a todas as suas massas envolventes. Naturalmente não esquecendo do treinador e as atletas e equipes técnicas, pois fizeram com que o campeonato fosse brilhante em termos de competitividade, de postura, de equilíbrio, de equidade e de mostra de mais talentos que há certamente no hóquei feminino. Relativamente às marcadoras, este ano é engraçado porque nas 10 primeiras atletas deste quadro, praticamente temos os 5 clubes nacionais com repetições. E estou a falar em quê? A Rita Bombardeira, a Rita Dias, não, a Bombardeira é o nome que nós demos, o nome, e bem. Eu não gosto de levar com as bolas dela, levei com algumas, naturalmente já, mas poderei dizer que é bombardeira e de que maneira. Está cada vez mais certa naquilo que faz, de tal maneira que este ano foi a melhor marcadora, com 24 golos. A Rita Lopes, do Benfica, portanto a Rita do Dias é do Stuart, a Rita Lopes do Benfica ficou em segundo com 21 golos marcados, depois temos a Inês Ferreira, da ADS, com 17 golos marcados, depois temos a Ana Catarina Ferreira, da Académica com 16, e depois temos a Ana Azevedo, do Carvalhos, com 15, e a Marta Vieira, do Benfica, com 15. Depois do 6º até ao 10º, temos novamente uma atleta do Benfica, que é a Marta Vieira, outra da Académica, que é a Carolina Gonçalves, com 14, outra da São Joanense, da ADS, a Ana Patrícia Miro, com 13 golos, outra do Benfica, a Ruth Lopes, a irmã da Rita Lopes, está em segundo, com 12 golos, depois a Marlene, com 10 golos, novamente da ADS, e temos aqui praticamente 5 equipas com 2 atletas, claro que isto para dizer que a competitividade é bastante e excelente. Depois por aqui fora temos uma série de atletas, a Ana Rita Couto com 9 golos, Maria Sofia dos Carvalhos também com 9 golos, Joana Cruz também ora, a Joana Cruz, não sei dizer qual é o clube, mas porque eu não estou aqui a identificar bem o distintivo, mas a Joana Cruz esteja descansada, que eu depois referenciarei isso mais à frente. E a Andréa Afonso também da Setor de Carvalhos com 9 golos. A Tânia Ferreira Pulga, Manuel Racina, 15º lugar, com 8 golos. Portanto, temos uma série de atletas que todos os campeonatos marcam os seus golos, fazem as suas prestações e colaboram no sentido de evolucionarem e preponderarem aos clubes a constante e referente e contínua, portanto, vá lá, regularidade na sua prestação, o que faz com que estas atletas mantenham uma competitividade excelente e, portanto, estejam sempre no rol das atletas possíveis, a poderem ser chamadas a uma seleção, que é o objetivo delas, e, naturalmente, o objetivo dos clubes será incrementar tudo isso e fazer com que a prestação seja a melhor possível. Portanto, os clubes estão de parabéns, o campeonato foi excelente, temos, depois, uma Taça de Portugal, que também foi bem disputada, numa final fora em que a Académica ficou de fora, salientar isto porque calhou nas eliminatórias em que não foi possível a ascendência, portanto, mas temos também uma valorização, pois o Mielhada conseguiu chegar ao final fora e na disputa de uma das mãos, no sábado, que isto foi sábado e domingo, no dia 14 e 15 de junho, baqueou perante uma São Joanense mais experiente por 0,8
a outra mão, Setúbal Massamá, também baqueou perante o Benfica por 4-1. Foi, digamos, que este foi o único jogo, o resultado é tão desnivelado, mas foi bastante competitivo, depois eu vi esse jogo, e é um jogo que foi bastante forte, e só na parte final é que o Benfica conseguiu tanto passar para a frente, e claro, o Setúbal não tinha nada a perder, arriscou, e o arriscar não marcou, sofreu. Porque nos outros jogos do campeonato, entre o Benfica e Setúbal, foi sempre, como dissemos, resultados bastante nivelados, ou empates ou perda por um golo de diferença entre as duas equipas. Depois, na final, no domingo, dia 15, o Benfica levou melhor sobre a ADS, que desta vez não se identificou totalmente com aquela irreverência que nos tem mostrado e, portanto, arriscou o que pôde, e depois também houve aqui uma dilatação no marcador em que a ADS realmente falhou, mandou umas bolas à trave e não conseguiu obter os gols tentando arriscar o possível, e o Benfica estava em dia assim, quase que marcava tudo. E, portanto, a diferença no marcador 8-2, mas naturalmente a taça bem disputada e bem merecida pelo Benfica, que juntou juntamente ao campeonato e fez o tal chamado o bi, a prestação bi, que bem assentou. Relativamente à Taça Europeia Feminina de Clubes, que também foi bem disputada, a final fora ocorreu na altura em que os clubes que se apuraram, o Benfica não se apurou porque, entretanto, o Benfica não participou, não quis participar devido a outros problemas, e, portanto, levou tanto a que a final fora se disputasse entre o Noisy-le-Grand e o Voltregá, numa das mãos, em que ficou 4 para o Noisy-le-Grand, 3 para o Voltregá, e o Cotrá juntou-se ao Alcorcón para disputar outra mão e perdeu por 2-1. Naturalmente, no dia seguinte, no domingo, o Noisy-le-Grand fez um grande jogo com o Alcorcón e perdeu por 4-3, portanto foi muito bem disputado. Este Alcorcón ganhou a Taça Europeia de Femininas, com mérito, mas com uma disputa forte e excelente, quer pelas 4 equipes que assim participaram, pois a luta dada do Cotrá ao Alcorcón no dia anterior também foi excelente, e o Alcorcón só ganhou por 2-1, e o Noisy-le-Grand também só ganhou o Voltregá por 4-3, portanto foi um fim de semana em grande para o europeu feminino de hóquei patins de clubes. Deixámos aqui uma palavra também às associações, tanto que se empenharam no contributo e na divulgação do hóquei feminino. Inclusive, ultimamente, a Associação de Patinagem do Porto fez o tal torneio sub-20, que bem elaborado e disputado no Pavilhão dos Carvalhos. E a Associação de Patinagem de Lisboa, mais uma vez está de parabéns, pois projetou mais ou menos o hóquei feminino através das suas organizações internas de campeonatos, tanto da Associação, e nesta final fora do hóquei patins feminino, realizado neste fim de semana, 28 e 29 de junho, a competitividade foi bastante forte, de tal maneira que nesta disputa da final fora, no sábado, no dia 28, o Portimão com o Tujal perdeu por 1 apenas, e foi bastante forte, de tal maneira que não se sabia quem é que podia passar à final de domingo. E na outra mão, o Alverca ganhou ao Lobinhos por 3-1. No domingo, por ao terceiro e quarto lugar, o Portimão ganhou por 6-5 ao Lobinhos. Portanto, este Portimão tem vindo a subir, como eu referi anteriormente, apesar de ter ficado no lugar que foi a nível nacional, mas a equipe está-se a estruturar. Os nossos parabéns para a Associação do Algarve, que se empenhou em apoiar esta equipa, e ao Portimão, que efetivamente aos seus dirigentes e treinador, equipe técnica e jogadoras, pois fizeram uma brilhante prestação nesta fase final, ou final fora da taça da Associação de Patinagem de Lisboa, e de tal maneira que conseguiram ser lugar com muito mérito. Na final, o Alverca levou melhor sobre o Tujal, por 2-0, e portanto este Alverca é que também sai vencedor, apesar da classificação tida no Campeonato Nacional. Portanto, o que é que eu quero referir? Portimão e Alverca, independentemente do que fizeram no Nacional, nesta fase final e neste fim de semana, mostraram que estão aí e bem para fazerem uma boa prestação na próxima época, e assim nós o desejamos. Daqui nós ficamos convosco e certamente no próximo programa teremos novidades para vos apresentar relativamente também ao hóquei feminino. Obrigado.